deletei as redes sociais e meu cérebro mudou. Eu não deletei o Instagram, o TikTok, o Twitter porque eu virei um monge. Eu deletei porque eu percebi uma coisa assustadora. Toda vez que eu sentava para estudar, o meu cérebro simplesmente não conseguia ficar parado. Meu cérebro não conseguia focar. Eu não conseguia executar o que eu precisava executar. Eu tava o tempo todo ali pegando o celular, entrando no Instagram, e o que era para olhar ali 5 minutos, 3 minutos, quando eu vi já tinha passado 20 minutos olhando a tela do celular e scrollando para baixo ali, infinitamente na tela do Instagram. Era como se abrir um resumo para estudar tivesse ficado lento demais. E meu cérebro estava muito acelerado, ele queria informação mais rápida, ele queria o consumo mais rápido. Até eu perceber que talvez o problema fosse o fato de eu ficar o dia inteiro treinando o meu cérebro a consumir esse conteúdo instantâneo, esse conteúdo rápido, né, que é o conteúdo das redes sociais, do TikTok, do Instagram. Então, o meu cérebro estava viciado naquilo. E, sinceramente, depois que eu deletei as redes sociais do meu celular, eu percebi que a minha capacidade de estudar melhorou de uma forma que eu não esperava. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou médico, atualmente estou estudando para residência médica de anestesiologia, então eu tenho que estudar e tenho que absorver uma quantidade absurda de informação todo dia. E eu percebi o tanto que as redes sociais estavam me atrapalhando nesse processo. Foi aí que eu pensei em realmente deletar todas essas redes sociais. E você que está aí me assistindo, talvez você saiba o que é isso. Você abre uma aula, logo está distraído, mexendo na rede social, abre para ler um resumo, não consegue ler o resumo até o final, sempre tem que ficar abrindo algum aplicativo ou consultando alguma notícia, mensagem. Teve um dia muito específico que me marcou muito. Eu tinha que sentar para reler um resumo sobre icterícia neonatal. E eu lembro de sentar, eu tinha mais ou menos uns 20 minutos para ler esse resumo, só que assim que eu me sentei, eu decidi ver uma mensagem, porque chegou uma mensagem no celular. E quando eu abri a mensagem, eu respondi, só que aí já passei pro Instagram. E quando eu fui notar, eu tava 20 minutos já scrollando no Instagram. E o grande perigo disso é a gente achar que isso é normal, que a gente se distrai mesmo, mas a verdade é que essa perca de tempo, essa perca de concentração, na verdade é fruto do nosso treino. A gente está treinando o nosso cérebro o dia inteiro a consumir conteúdo rápido, conteúdo curto. E nosso cérebro fica viciado naquela dopamina e depois a gente não tem capacidade mais de focar de modo prolongado em alguma coisa, em algum conteúdo, algum resumo, alguma videoaula. A gente sente muito dificuldade. Eu sentava para estudar e parecia que meu cérebro estava o tempo todo buscando alguma coisa, buscando algum tipo de satisfação. Parece que ele realmente não conseguia focar na minha tarefa. Foi aí que eu pensei, cara, como que eu vou competir por uma vaga na residência médica, que é um processo extremamente concorrido, numa especialidade concorrida, competindo com milhares de concorrentes, sendo que eu tô treinando meu cérebro para consumir vídeos de 30 segundos, 45 segundos, sendo que eu não consigo sentar e estudar prolongadamente na cadeira, não consigo estudar por horas. Naquele dia, eu deletei meu Instagram, o TikTok e o Twitter. Sem planejamento genial, sem método revolucionário. Só fui lá e deletei os aplicativos. Nos primeiros dias foi muito estranho. Eu pegava o celular e queria abrir o aplicativo. Então eu ia lá, desbloqueava o celular, ia até onde estava, às vezes clicava no aplicativo. Mas não tinha um aplicativo lá mais, então o que abria era outro aplicativo no lugar. Então isso mostrava o quanto meu cérebro estava meio que mecanizado com essa atividade, né? O quanto ele estava sempre buscando aquilo ali. Ele direto fazia e repetia aquelas. Isso me fez perceber o nível do hábito, o tanto que eu estava viciado e não percebia. Porque aqui vai uma verdade que talvez pode te incomodar. A gente gosta de achar que a gente usa a rede social conscientemente, que a gente sabe e a gente usa conforme a gente quer. Mas isso não é verdade, a gente é consumido pela rede social. Então, ao longo dos dias, eu fui percebendo algumas mudanças que abandonar as redes sociais me deu. Eu fui percebendo que eu não tinha mais tanta dificuldade de focar, eu conseguia ficar focado pelas aulas por mais tempo. Eu percebi também que aquela ansiedade de estar o tempo todo pensando em alguma coisa, o pensamento está muito acelerado, eu fui notando isso diminuindo também. Eu estava muito ligado à política o tempo todo, preocupado com a política do país, e o meu Instagram acabou virando reflexo, né, da política do país, e todo dia vinha uma novidade, uma briga e tudo. Então isso me estressava, isso me deixava muito ansioso, e o simples fato de eu largar isso fez com que eu não soubesse, e sinceramente eu não senti falta. Foi até bom, porque é uma coisa que não me consome energia mais, eu não me preocupo mais, porque de fato é uma coisa que eu não vou conseguir mudar. Outra coisa que eu notei foi que minha mente também tendeu a ficar mais silenciosa, não tinha todo aquele barulho ao redor da minha mente. Foi como se tivesse chegado uma calmaria mesmo. E por que isso acontece, afinal? Por que a gente sente essas impressões? Tem uma explicação neurológica para isso. Hoje as redes sociais funcionam com base em estímulo rápido e recompensa. Você nunca sabe o que vai vir no próximo vídeo, você nunca sabe o que vai ser na próxima notificação. Então isso gera muito um gatilho de espera e recompensa, né? Que você está o tempo todo buscando uma dopamina, está buscando algo. Inclusive, quando você sai da rede social, essa é uma das coisas que somem. Porque você para com essa impressão de que está esperando algo, de que está buscando algo o tempo todo. Isso meio que tende a reduzir na sua mente. Isso, consequentemente, reduz a sua ansiedade também. Quando você consome muito Instagram, quando você consome muita rede social, TikTok, o seu cérebro está se acostumando com recompensa constante, né? O tempo todo chegando novos estímulos, novas notificações. Esse estímulo curto, rápido e sempre trazendo novidades, ele é muito estimulante para o cérebro. Então a gente acaba viciando literalmente o nosso cérebro nisso. Uma analogia interessante seria você participar de um jantar sofisticado, sendo que você passou o dia inteiro consumindo açúcar, né? Então você passou o dia inteiro consumindo aquele conteúdo mais superficial, aquele conteúdo
digamos, leve e viciante, que seria o açúcar, e aí, de repente, você tem que ir num jantar muito sofisticado, que você vai ter que esperar a entrada, você vai apreciar um prato mais lentamente. Então, essa analogia faz muito referência à comparação entre a dopamina rápida, então das redes sociais, TikTok, Instagram, e o estudo, que tem que ser algo prolongado, algo que demanda muito tempo e muito esforço também. Estudos recentes mostram a associação entre o consumo excessivo desses entretenimentos rápidos das redes sociais e a fragmentação da atenção, a piora da atenção, a dificuldade de foco, a ansiedade e a impulsividade. E foi aí que eu percebi uma coisa bem interessante. Foi aí que eu percebi que talvez hoje, na concorrência dos concursos públicos, na concorrência da residência médica, o que faz a diferença talvez não seja tanto a inteligência da pessoa, mas sim a capacidade de concentração dela, a disciplina dela, a capacidade de ela ficar concentrada por horas, de estudar por horas, por dias, aquele conteúdo maçante e muito denso. E não, de fato, o quão ela é inteligente. Não vai ser isso que vai levar ao resultado final. Porque hoje o conhecimento nunca teve tão acessível. Mas em contrapartida, a atenção nunca foi tão rara. Eu comecei a perceber que depois que eu saí da rede social, eu estava recuperando uma coisa que eu pensei que já tinha perdido, que é a presença. Para deixar claro aqui, eu não estou falando que eu virei uma máquina de produtividade. Eu ainda procrastino, ainda me sinto cansado, às vezes tenho que sair, respirar um ar, às vezes mais tempo do que eu deveria. Às vezes eu me distraio com outras coisas também. Enfim, isso continua acontecendo. Mas hoje eu sinto que eu tenho o controle de novo. Por mais que eu procrastine, por mais que eu distraia, não é da mesma forma de antes, em que eu não conseguia perceber isso. Porque quando você está no flow das redes sociais, quando você está scrollando, você não consegue notar que você está perdendo tempo, você não consegue ter a percepção da perda de tempo que aquilo está te gerando, né? Em contrapartida, se você parar de estudar e for dar uma caminhada ao ar livre, você vai perceber tudo que está ao seu redor, você vai perceber o tempo que aquilo está levando. Então gera uma percepção muito mais autoconsciente da circunstância. Talvez você não precise deletar tudo, mas talvez você possa testar. Ficar 3 dias, 2 dias, uma semana, 2 semanas, um mês, para ver de fato quem você é quando o algoritmo não está disputando a sua atenção o tempo todo. Se você estuda para residência, para concurso, ou simplesmente quer voltar a sentir profundidade nas coisas e presença, talvez essa seja uma das melhores decisões que você pode tomar. E sinceramente, eu acho que muita gente não está cansada. Está só hiperestimulada. Enfim, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que está tentando estudar, mas sente que está muito difícil de focar. Porque talvez o problema não seja falta de potencial, talvez seja excesso de distração.